Saudações, amigos! Aqui é Sérgio Bacari, do canal Bacari Solto em Israel. Estou novamente com vocês para contar sobre este lugar. Nos anos 80, na rua Fischel, número 9, no bairro ultra-ortodoxo de Mea Shearim, em Jerusalém, nasceu uma seita que é, até hoje, a mais perigosa e repudiada de todo o judaísmo. Vou fazer um passeio por toda esta área e vou tentar caçar com Z, as mulheres talibãs sobre as quais quero falar hoje. Não só delas, mas também de seus maridos e filhos que em certo momento atuaram aqui. Mas hoje em dia eles estão espalhados por vários lugares do mundo. Se eu não pegar, não se preocupem. Já as filmei em outras ocasiões e vou tentar colocar esses vídeos, esses frames que gravei dentro deste vídeo que estou gravando. Enquanto me deixarem filmar. Ah, desculpa! Até logo, uma fria. Tudo bem? Está? Lembre-se! De qualquer forma, isso que está acontecendo agora não vai acontecer. Porque vou filmar em modo secreto, em modo oculto, com uma câmera escondida, sem que ninguém me veja. Enquanto isso, vou contando para vocês como foi essa quete, essa seita tão perigosa do judaísmo desde seus primórdios até os dias de hoje. Vou passar não só por Israel, por Jerusalém, mas também por Nova York, pelo México, pela Guatemala, até chegar à Bósnia e à Albânia. Vamos, amigos! Tudo isso são os arredores de onde nasce essa seita, o Eftah Hor. Esqueci de falar para vocês sobre a camiseta. A camiseta que estou usando tem um coração, vocês já vão ver, mas é um coração puro, de verdade. E não como essa seita, que, como venho dizendo, surgiu aqui há uns 40, 45 anos, talvez um pouco mais. Começamos o vídeo perseguindo essa mulher que não é do Talibã, mas está extremamente coberta por roupas. Quando vocês veem uma mulher assim, com duas tranças, quer dizer que ela é jovem, ela é solteira, mas que está comprometida. As tranças na comunidade ultra-ortodoxa sinalizam essas coisas e há outros símbolos, também para os homens. Por cintos, outras mulheres ou objetos, conforme a comunidade. Amigos, quero contar que há alguns meses, no México, a polícia resgatou um grupo de crianças e adolescentes em um acampamento do Eftah Hor, em plena selva do estado de Chiapas. O mundo inteiro que conhecia ou não essa seita fez sérias perguntas sobre esse grupo de judeus ultra-ortodoxos, cujos membros são conhecidos como os talibãs judeus, porque suas mulheres se vestem com roupas pretas da cabeça aos pés. Espero encontrar alguma dentro dessa população. De qualquer forma, a polêmica que envolve esse grupo religioso, estabelecido tanto aqui em Jerusalém, quanto em países latino-americanos, como México, Guatemala, entre outros, vai muito além de suas vestimentas ultraconservadoras. Em seguida vou contar do que eles foram acusados no México, do mesmo que em outras partes do mundo. Abuso de menores, principalmente, mas não apenas isso. Aliás, não foi a única vez que eles foram presos. Em 2018, houve um caso de sequestro de 2 menores que foram levados para Nova York pela mãe, depois de fugirem da comunidade na Guatemala, e que terminou com 9 membros do Eftah Hor acusados e 4 deles, incluindo o filho do fundador da seita e atual líder, Nachman Elbrans, na prisão. Sim, os menores sequestrados nos Estados Unidos foram resgatados em janeiro de 2019 no México. Nachman Elbrans era e é o irmão da mãe dessas crianças, de quem estou falando. Obrigado, amigos! Eu continuo andando por aí tentando encontrar uma dessas mulheres talibãs para que vocês possam ver. Não vou perder muito tempo procurando por elas. Quero continuar contando para vocês, mostrando esse tipo de gente, e não se preocupem que eu vou mostrar para vocês, como disse antes, por meio de imagens que já filmei em outras ocasiões. Quero contar que, desde sua criação nos anos 80, aqui em Mea Shearim, esse grupo judaico ultra-ortodoxo passou pelos Estados Unidos, Canadá, México e Guatemala. E a passagem deles por esses países foi marcada por escândalos, sequestros, casamentos infantis e maus tratos infantis. Mas vamos começar do começo e esclarecer que eles são ultra-ortodoxos e anti-sionistas. Eftah Hor, ou Coração Puro,
Foi fundada aqui na casa que mostrei para vocês no começo, na década de 80, pelo rabino Shlomo Elbrans. Hoje eles têm entre 500 e 1.000 membros. Vocês devem estar se perguntando: qual o problema dessa seita? O grupo segue muitos costumes do jazidismo, uma vertente ortodoxa e mística do judaísmo. Mas na sua aplicação são totalmente radicais e extremistas. Até casos em que eles são acusados de violar a lei. Assim como em sua vestimenta, as mulheres devem estar cobertas com roupas pretas da cabeça aos pés, deixando à mostra apenas o rosto ou os olhos. Em outros casos, os homens se vestem de preto, cobrem a cabeça com chapéu e nunca raspam a barba. E amigos, antes de continuar, quero pedir que não generalizem. Há diversas dinastias e muitos racídicos. Há centenas de milhares em todo o mundo que não apenas não veem essa seita com bons olhos, mas eles mesmos a repudiam. Não, para isso foi criado o movimento racídico. Dizem eles que representam 99,5% de todos os racídicos do mundo. A alimentação dessa seita é baseada em uma dieta que segue as leis do kosher. É verdade, mas em uma versão muito mais extrema, como tudo o que eles fazem. A maior parte das refeições deles é feita em casa, usando ingredientes naturais e não processados. Eles não comem frango nem ovos de galinha, porque consideram que foram geneticamente modificados, mas consomem, por outro lado, gansos e seus ovos. Também não comem arroz, cebolinha ou vegetais de folhas. Por quê? Por medo de que tenham algum inseto? No caso dos outros vegetais e das frutas, eles sempre retiram a casca antes de consumir, até mesmo no caso dos tomates. Quanto às bebidas, eles só bebem leite de vacas que eles mesmos podem ordenhar e também produzem seu próprio vinho. As crianças, por sua vez, não vão à escola e são educadas em casa. Eles ficam trancados grande parte do dia, grande parte da semana, grande parte do mês, grande parte de suas vidas. Além disso, eles não podem comer doces comprados em lojas. Seus doces devem se limitar ao consumo de chocolate feito em casa ou a frutas, frutas secas e sementes. O relacionamento deles com a tecnologia, falo de forma geral, agora também está extremamente limitado. E eles evitam o uso de aparelhos eletrônicos, incluindo a televisão e os computadores. Por outro lado, apesar de serem um grupo religioso judeu, sua postura política é contrária ao sionismo, algo muito comum no jazidismo. Mas esses são ainda mais extremistas, por medo de que a fé judaica seja substituída pelo nacionalismo secular no Estado de Israel. Apesar de suas posturas extremas, os membros desta seita consideram que atuam plenamente dentro dos limites da tradição e das normas religiosas judaicas. E que, na verdade, não há nada de novo nem diferente no que eles fazem em relação aos preceitos que Deus nos ordenou nos tempos bíblicos. Eles se veem como os únicos que estão seguindo o verdadeiro caminho, como os guardiões das muralhas, como os defensores da última chama que resta no mundo judaico. Eles sentem desprezo por outros ramos do jazidismo e os classificam como desprezíveis e degenerados. O requisito básico exigido aos membros do Levi Tahor para pertencer a essa seita é simplesmente venerar e servir a Deus o tempo todo, com toda a sua alma e com todo o seu coração. Suas bibliotecas só têm livros judaicos e em suas casas não há televisores, rádios ou computadores, como eu disse. Conceitos como tempo livre, ampliar os próprios horizontes ou buscar o desenvolvimento pessoal no sentido estritamente ocidental não existem para todas essas pessoas. As paredes de suas casas não têm decoração, não há fotos, amuletos, fotografias de rabinos, como na grande maioria das casas religiosas. E esses são, como eles, extremamente radicais, uma seita repudiada por todo o judaísmo. Na maioria dos casos, os únicos enfeites eles seriam candelabros menorás, como contei esta semana, ou objetos religiosos de prata, todos guardados em caixas de vidro. Mas até agora está tudo bem. Paralelamente a essa descrição da vida recatada e de entrega, de devoção ou de entrega religiosa da seita. Nos últimos anos, como eu disse antes, surgiram várias acusações sobre o uso de formas extremas e violentas de controle sobre seus membros, incluindo o uso de castigos corporais
contra menores e o casamento forçado de mulheres menores de idade com homens mais velhos. Essas denúncias foram feitas por ex-membros da seita e por seus familiares. Essa comunidade é acusada de promover o casamento entre menores de idade. Menciona-se casamentos de meninos de 15 anos com meninas de 12 ou 13 anos. Quando as autoridades de Israel souberam dessa nova seita, decidiram considerá-la ilegal. E antes que se pudesse fazer algo, legalmente falando, o fundador e rabino já havia fugido para os Estados Unidos da América com quase 40 de seus alunos. Lá, ele estabeleceu uma escola judaica no Brooklyn, até que poucos anos depois, Lev Tahor enfrentaria seus primeiros problemas com a lei, também lá. No ano de 1993, Hellbrand, o rabino, foi preso em Nova York, acusado de ter sequestrado um adolescente que estava estudando com ele, para se preparar para o seu Bar Mitzvah, aquele ritual religioso que marca o início da transição para a vida adulta no judaísmo. Os pais do menor acusaram Hellbrand de tentar, entre aspas, fazer uma lavagem cerebral em seu filho, enquanto o rabino acusou os pais de abusarem desse menino. No final, um tribunal condenou o rabino por sequestro e ele passou 2 anos na prisão até conseguir a liberdade condicional. No ano 2000, o rabino foi deportado para Israel, onde não permaneceu por muito tempo, porque aqui também ele era procurado pela lei. E decidiu se estabelecer junto à sua comunidade, na província de Quebec, no Canadá. A seita, então, se estabeleceu em uma pequena cidade, localizada a cerca de 2 horas de carro de Montreal. Mas lá também surgiram novas denúncias contra essa seita, um grupo que foi acusado pelos serviços sociais de negligência infantil. As autoridades canadenses preocupavam-se com a saúde, higiene e educação dos menores. Pois, ao que parece, essas crianças que são educadas em casa não estavam adquirindo as competências básicas em matemática. Por exemplo, algo proibido no Canadá. Pouco depois, os membros da seita deixaram aquele país para se estabelecerem em San Juan La Laguna, na Guatemala, uma localidade habitada principalmente por indígenas maias, que não foram tão bem recebidos. Nesse lugar, eles não foram bem recebidos com o tempo, porque após vários meses de desentendimentos, o Conselho de Anciãos de San Juan decidiu expulsar o grupo por considerar que seus membros rejeitavam os moradores locais. Recusavam-se a cumprimentá-los, misturar-se ou conversar com eles. Para forçar a saída deles, as autoridades locais deram um ultimato e os ameaçaram de cortar o acesso aos serviços públicos caso quisessem ficar. A seita decidiu partir e se realocar na cidade da Guatemala, onde sua sede foi posteriormente invadida por promotores que investigavam se havia casos de maus tratos infantis no local. 7 anos atrás, em 2016, essa seita voltou a se mudar, desta vez para a localidade de El Amatillo, no município de Oratório, a cerca de 80 quilômetros da cidade da Guatemala. Um ano depois, a imprensa israelense publicou informações sobre a morte de Helvans, aquele rabino e fundador, supostamente ocorrida enquanto realizava um ritual religioso em um rio em Chiapas, no México. Foi então que se soube sobre os supostos e do culto para tentar mudar novamente de país. Após o falecimento de seu fundador e a prisão por sequestro de menores de seu novo líder, o futuro de Lev Tahor tornou-se ainda mais sombrio. No final de 2018, Sarah Faide Teller, que era filha do fundador Shlomo Elbrans e irmã do atual líder chamado Nachman, saiu da seita. Ela e alguns filhos fugiram para a cidade da Guatemala após seu irmão boicotá-la por desobedecer uma regra da comunidade. Foi ela quem revelou tudo à imprensa, como estou contando agora. Isso fez com que no ano de 2019, há 4 anos, uma equipe do programa UVDA, dirigido pela argentina Ilana Dayan, viesse até aqui. Um programa daqui de Israel foi até a Guatemala para filmar o resgate de um jovem da seita chamado Israel Amir, que tinha 19 anos. Os pais de Amir haviam se juntado a essa seita com seus 7 filhos. Israel havia se casado aos 15 anos com uma jovem da mesma idade e eles tinham um filho. Em uma situação urgente, ele conseguiu contatar seus tios em Jerusalém e pediu socorro para ser resgatado.
E eles, seus tios, chegaram com a equipe de televisão. Os membros da seita capturaram o tio de Israel, que estava com uma câmera escondida, e quase o mataram, apedrejado com pedras, sim, como na época da Torá. A polícia da Guatemala interveio imediatamente, conseguiu resgatá-lo e enviá-lo para um hospital. Em 2020, foi publicado no Kikar HaShabbat, jornal mais famoso entre os ortodoxos de Jerusalém, que os líderes da seita temiam que uma missão do Mossad israelense chegasse até eles e tirasse todas as crianças. Os líderes decidiram que, se algo fosse tentado, eles se matariam junto com todas as suas esposas e filhos, como em Metzada. Em 2021, há 2 anos, o FBI e a Interpol capturaram um casal na Guatemala, os irmãos Yoel e Yamile Bengerton, e eles foram considerados culpados de sequestro de menores. Amigos, quando eu disse no começo que se trata da pior seita que existe atualmente dentro do judaísmo, e talvez em todo o mundo, porque na verdade nem tudo se sabe e nem tudo pode ser contado. Vocês percebem que eu não estou exagerando? Isso continua até hoje. No ano passado, a comunidade decidiu se dividir e viver de forma independente em diferentes partes do mundo. Há até uma família no Irã, sim, no Irã, país mais inimigo do Estado sionista de Israel e talvez de todo o povo judeu. Há também famílias na Bósnia, em Montenegro e também na Albânia. Aqui em Israel, eles são monitorados de perto e não me surpreenderia se aparecessem nas notícias hoje ou amanhã. De novo, pelas barbaridades cometidas contra si mesmos e seus filhos. Amigos, estou finalizando o passeio e o vídeo e percebo que até agora não vi nenhuma mulher talibã. Embora, quem sabe, talvez uma das mulheres que filmei, que estavam todas cobertas e que não mostram nem mesmo a silhueta do corpo, revelando apenas o rosto. Talvez dentro de uma delas esteja escondida toda essa história. E é assim que elas se comportam para não chamar atenção e não serem vistas, denunciadas ou perseguidas pelas autoridades de Israel, que ainda não se rendeu e pretende fazer justiça com eles. Neste lugar e com esta imagem, eu me despeço esperando que vocês tenham aprendido mais um capítulo, embora sombrio, do meu povo e do meu país. Shalom!